Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Lígia Guelfi, conhecida também como Mariela, e hoje eu vou contar aqui uma das minhas aventuras, que eu sei que vocês gostam de ouvir, né? Pelo menos vocês vivem pedindo para eu compartilhar minhas experiências com vocês, contando como é que foi a minha experiência em ser ateia, em ser ateísta, tá? Hoje em dia eu não sou mais, acredito em Deus, tá? Não da forma clássica que as religiões pregam, mas acredito numa energia superior, tá? E vou contar assim, como é que uma pessoa que sempre esteve envolvida com o espiritualismo, não com religião não, tá? Eu nunca fui religiosa, mas com espiritualidade, espiritualismo em geral, como é que eu me tornei ateísta e por quê? E por que que eu depois deixei de ser ateísta, tá? Então, já tenho spoiler sabendo que eu deixei de ser ateísta, eu vou contar tudo com detalhes. Vai ser um vídeo longo, pega seu café, seu chá aí, seu salgadinho, sua pipoca, porque é um vídeo longo, eu quero contar tudo para vocês entenderem, né, os meus motivos. E o que a gente fala, gente? Não precisava falar, mas é a minha experiência pessoal. O intuito desse vídeo não é te convencer a ser nada ou deixar de ser nada, você faça o que você quiser da sua vida, né? Eu estou só aqui compartilhando a minha experiência com vocês, tá? Bom, o que aconteceu comigo? Eu venho de uma família católica barra espírita, espírita kardecista, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil os católicos, muitos são mais abertos, né? Ultimamente até que não, que está tendo uma onda muito conservadora, mas sempre na minha infância pelo menos, né? Eu sou de 78, então eu fui uma criança da década de 80, era bem aberto. E o que aconteceu? A minha mãe, ela teve um problema aos 18 anos, um problema de convulsões. Do nada ela começou a ter convulsões, tá? E o que as famílias fazem? Vão procurar o médico e vão procurar ajuda espiritual também, tá? Geralmente as pessoas procuram o tratamento médico e tem que procurar mesmo, é evidente, tá? Mas vão procurar algum paliativo, alguma limpeza espiritual, algum tipo de tratamento espiritual também. Foi o que aconteceu com a minha família. Então a minha avó, né, correu, minha avó era do interior, né, aqui no interior de São Paulo, cidade de Urupês, perto de Catanduva. Meu avô e minha avó foram colonos, trabalharam na roça até os 18 anos e depois vieram para São Paulo, onde, né, prosperaram, graças a Deus. Um dia eu vou contar essa história, que é uma história muito bonita também, de superação, tá? Então eram pessoas bastante humildes. Meu avô e minha avó estudaram na escola da roça, lá até o 4º ano primário, muito católicos, acreditavam em Nossa Senhora Aparecida, tanto que minha mãe, de todos os devotos, né, de Nossa Senhora Aparecida, tanto que minha mãe era Aparecida Benedita, então coisa bem católica. E aos 18 anos a minha mãe começou a ter essas convulsões. A minha avó benzia, tá? Minha avó sempre me benzeu quando eu era criança. Eu adoro passes, adoro ser benzida. Acho que por conta disso da minha avó, né? De identificar isso como um carinho, assim, como alguém te energizando, te dando um carinho. Então eu adoro. Sou o Papa Passes mesmo. E minha mãe começou a ter essas convulsões. E foi no médico, não parou e começou a dar 1, 2, 3, 5 por semana. E convulsão, gente, vamos combinar que é uma coisa horrorosa, é feio demais. Eu meio que me acostumei com isso porque eu sempre, desde que eu nasci, até quando minha mãe morreu eu tinha 29 anos, tá? Eu sempre presenciei as crises de convulsão dela. Era horrível. A pessoa estava parada conversando, de repente caía para trás e sabe o que é? Eu achava curioso, não sei se outras pessoas que têm convulsões são assim também. A pessoa cai dura, assim, não é que a pessoa cai, ajoelha, igual o Kiko, né? E cai. Não, cai duro para trás, assim, e ela se machucava muito, se debatia, enfim, várias questões. Com 18 anos, tá? Começaram a procurar todo tipo de ajuda espiritual, além do médico, porque foram fazer exames e não se constatou pelos exames neurológicos da época que era uma epilepsia. Minha mãe fez todos os exames que você imaginar, com médicos baratos, caros, famosos, do SUS, particular todo, a vida inteira correndo atrás disso, tá? E daí foram atrás do quê? De tudo. Então a minha família sempre foi atrás de tudo. E desde criança, me levavam, né? Desde criança, a gente ia desde centro de candomblé, umbanda, seitonoye, igreja messiânica, a gente foi em tudo. Igreja católica, a Georgia que benzia, que recebia o Ogum e benzia, tudo que vocês imaginarem eu já fui.
acompanhando essa saga da minha família em busca de uma cura, de uma melhoria, tá? E por isso que eu acho que eu sou cabeça tão aberta com religiões, com experiências espirituais, e por isso que isso, sei lá, acho que isso me fascina muito e sempre esteve presente na minha vida, isso sempre foi parte da minha vida. Para mim sempre foi uma coisa natural, uma coisa ok, natural, tá? Nunca assim aconteceu comigo de falar, nossa, é errado tal religião, porque eu visitei todas. A única coisa que minha mãe não fez foi tomar o chá de Santo Daime, que hoje tem o nome de ayahuasca, né? Tem esse nome mais moderno aí. Na nossa época era Santo Daime. Bom, muitos anos indo para lá e para cá, tomava medicação, lógico, minha mãe tomava medicação para. Teve uma época que ela contava, que eu era criança, né? Tomou, ficava dopada, daí ela mesmo parou de tomar o remédio, daí foi tomar Gardenal, e enfim. Teve um homem, um farmacêutico, da cidade de Minas Gerais, Pouso Alegre, tá? E esse farmacêutico fazia um remédio homeopático, parecia um cocôzinho assim de rato, um remedinho, uma bolinha preta. E esse remédio, acharam esse homem lá para 1986, 87, não tinha Sedex na época, tinha que ir lá buscar o remédio. E alguém indicou, vai em tudo quanto é lugar, achou esse homem aí e ela tomou esse remédio e ficou 5 anos sem ter convulsões. Não sei o que tinha no remédio. Era um remédio espiritualista, vamos dizer assim, que era homeopático, mas o homem dava uns passes no remédio e realmente ela ficou. Ah, Lígia, é placebo, é autossugestão. Nunca saberemos, não é mesmo? Minha mãe já morreu, o homem já morreu também, eu não tenho amostras do remédio para colocar no laboratório, enfim. Tá. E depois ela voltou a ter as convulsões, umas coisas que, assim, peculiaridades, toda quarta-feira, era sempre de quarta-feira, eu não sei porquê, era às quartas-feiras que tinha convulsão. Pode ser uma autossugestão? Pode, mas era isso daí. Não podia tomar anestesia de dentista, que tinha convulsão, e passava nervoso, tinha convulsão. Então a minha vida, gente, até os 29 anos, era muito evitar fazer minha mãe passar nervoso, então eu fui até que boazinha. Claro, tive minha rebeldia de adolescência, mas eu nunca fiz nada errado, assim, eu nunca me meti com bebida, com droga, com briga, com furto de carro, sei lá, nunca fiz nada errado. Minha vida sempre foi ficar tocando violão, fazer minhas coisas, aprender meu inglês, eu com o meu rock, com o meu esoterismo, que desde sempre eu mexo com ocultismo, esoterismo, e é isso, era a minha vida, né? Estudar e fazer minhas coisinhas. E ela passava nervoso e tinha convulsão. Ok, entenderam o contexto no qual eu cresci. Nunca tinha questionado, será que existem espíritos? Não, para mim existia, sempre existiam espíritos, normal. Minha avó falava, viu o espírito do fulano, do finado não sei quem. Né? Minha mãe via muito espírito, eu via o espírito não sei de quem. A gente acreditava? Claro, nunca questionei, de tipo, mentira, não viu não. Ou, não existem espíritos. Para mim sempre existiu. Era o normal, tá? Só para vocês entenderem o contexto. Falei que o vídeo ia ser longo. Okay. Bom, então, nesse contexto, eu sempre joguei tarô, comecei a jogar tarô aí, primeiro contato, eu sempre fui em cartomantes, sempre joguei tarô, sempre, o Dogma Ritual de Alta Magia, eu li, eu tinha 14 anos. O meu ex-namorado que me mostrou, inclusive, eu tinha um namoradinho na época, que gostava muito gosta até hoje do Rush e tal, e de bandas de rock, achou o livro do Eliphas Levi e veio me mostrar, né, então já tinha lido todos os livros do Paulo Coelho, com 13, 14 anos, enfim, sempre nesse contexto do tarô, espiritualidade, livro dos espíritos, tudo que vocês possam imaginar. Então, para mim, era natural, certo? Fui vivendo minha vida, sempre acreditando nisso. Quando eu fiz 29 anos, fui Rosa Cruz, 4 anos, tá? Da MORC. Inclusive, quando minha mãe morreu, eu era membro da MORC, tá? Já vou chegar nesse ponto. Quando eu fiz 29 anos, a minha mãe morreu de repente, tá? Cheguei em casa num sábado, eu não gosto de falar desse assunto, então vou falar bem resumido, tá? Não gosto de tocar nesse assunto, para mim é difícil. Cheguei em casa num sábado e minha mãe estava morta no chão do banheiro. Ok. Certo? Quando isso aconteceu, eu falei, como assim? Ninguém me avisou. Por quê? Porque eu sempre tinha pressentimento das coisas. Eu, minha mãe, a gente sempre trabalhou com pressentimentos e com tarô e com... Como é que minha mãe morreu e eu não sabia? Como é que minha mãe morreu e ninguém falou nada? Como é que minha mãe morreu? A minha revolta era, primeiro, que minha mãe morreu. Na minha cabeça, minha mãe não ia morrer nunca. Acho que todo mundo pensa assim, né? A maioria das pessoas.
Ah, minha mãe não vai morrer nunca. Ou vai morrer, mas vai demorar muito, vai morrer com 80 anos. Minha mãe tinha 50 anos. Foi muito difícil para mim. E toda a minha fé, vamos dizer assim, fé não é o nome adequado, né? Mas as minhas crenças foram desafiadas. Mas isso não foi de um dia, tá, gente? Claro que minha mãe faleceu, eu passei 2 anos infernais depois disso, que depois um dia eu conto para vocês, porque eu herdei dívidas, o pessoal da minha família, ninguém me ajudou em nada, pelo contrário, se afastaram de mim com medo de eu levar problemas, de eu pedir um empréstimo, e graças a Deus acertei tudo, mas enfim, essa é outra merda que eu conto para vocês em outra ocasião, tá? Eu sei que passou um ano, mais ou menos, e eu já meio que questionando como assim ninguém me avisou e toda aquela adaptação do luto, até que eu caí naquela escola horrorosa lá, né, que eu dava aula de inglês e espanhol, uma escola que era um inferno na Terra com pessoas horríveis. Eu já tinha lido as 48 leis do poder, eu sabia que o mundo era sujo, mas não pensava que era tanto. Eu acho que eu já estava traumatizada da morte da minha mãe, de todas as mudanças que eu promovi ali, vendendo a loja da minha mãe, que a gente tinha uma loja, mudando de casa, o meu tio alcoólatra dando muitos problemas. Foi muita coisa, muita dívida. Na época eu tinha uma revolta muito grande que eu falava assim, ah lá, as pessoas perdem mãe e pai, a pessoa tem marido, a pessoa tem... eu não tinha nem irmãos, nem marido, o meu pai sumiu no mundo mais uma vez, né, tipo, se vira aí, eu fiquei completamente sozinha, então aquilo foi me dando uma revolta, foi me dando um ódio, sabe, de eu falar, putz, eu estudei tanto a espiritualidade, na minha cabeça da época, gente, tá? Hoje eu tenho 45 anos, eu vou falar para vocês que eu vejo de uma forma completamente diferente, mas na minha experiência da época foi uma traição, vamos dizer assim, do mundo espiritual. E eu tava bem na Rosa Cruz ali, toda, né, eu sempre fui muito dedicada e fazia os rituais toda quinta-feira à noite, que é as quintas, né, que não sei o quê. Falei, quer saber? Não vou falar um palavrão aqui, mas dane-se isso tudo. Começou a me dar uma revolta, e daí quando eu estava naquela escola infernal, que eu sofri perseguição, que eu sofri assédio moral, enfim, eu fiquei com um ódio tão grande que eu falei, quer saber? Que se dane tudo. Catei um saco preto, joguei fora todos os meus livros de esoterismo da época, só que, vai vendo, e falei, vou ser ateísta agora. Agora eu vou ser ateia. Sabe? Valentona. Vou ser ateia. Joguei tudo fora. Um monte de livro de esoterismo, livro de bruxaria, de Wicca. Nossa, tanta coisa que eu tinha lá. Lei da atração, taquei tudo no lixo. Exceto meus livros de tarô. Porque qual era a justificativa que eu dava para mim mesma? Não, o tarô não é religião, o tarô não é espiritualidade. O tarô é um jogo arquetípico de acesso ao inconsciente, não tem nada a ver com espiritualidade, então não vou jogar fora meus tarôs. Ainda bem. Ainda bem, né? Então, eu fiz esse acordo na minha cabeça, peguei sabe aquelas caixas de plástico? Coloquei tudo, enfiei tudo ali, meus tarôs, os livros de tarô do Ayubanza, né, que tem aqui no canal tantas resenhas que se tornaram raridades, depois ainda bem que eu não joguei fora. Coloquei tudo embaixo da cama e ficou lá naquela caixa fechada da Plazútil, né? Ficou lá embaixo da cama. Falei, não quero saber dessa porcaria. E comecei a estudar o quê? Claro, o que todo ateísta vai fazer? Estudar ciência. Vamos fazer um parênteses aqui, não tenho nada contra os ateístas, contra os ateus, tá? Convivi com vários, conversei com vários, sempre me trataram com o maior respeito, não vi que fala, nossa, fulano é ateu, então ele é estelionatário, sem vergonha, blá, 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 blá. Não vi nada disso. Pelo menos na pequena amostra que eu conheci. A gente sabe que as nossas impressões são aí causadas por uma pequena amostra da população. Então, estatisticamente, é nada, né? Não, nunca vi nada errado. Agora, dentro da igreja evangélica, por exemplo, vi muita coisa feia, inclusive estelionato, tá? Tem um vídeo aqui, eu vou deixar linkado aqui na descrição, um vídeo contando por que eu saí da igreja evangélica. Lá eu não contei muito podre, não, para não dar polêmica, mas a gente viu umas coisas feias lá, tá? Fui para a igreja evangélica também, tem essa experiência, eu vou deixar embaixo para você ver, tá? Bom, daí me tornei ateísta. O primeiro contato com o ateísmo que eu tive, eu falei, vou viver 30 dias, isso eu estava estudando já terapia cognitivo-comportamental. E PNL já estudava há um tempo, eu falei, aquele assunto das crenças, de como as crenças moldam o nosso filtro, né, o modo com que a gente vê o mundo, eu vou viver 30 dias como se não existisse, assim, não existe Deus e não existem espíritos também.
Não existe nada, nem anjo, nem Deus, nem espírito. Vou viver 30 dias assim e vou ver como é que eu me sinto. Por quê? Porque eu não queria ser radical, eu não gosto de radicalismo, sabe? De tipo, dane-se tudo, não sei o quê. Falei, vamos fazer um negócio gradativo. E eu fiquei 30 dias, tipo assim, acontecia uma coisa, eu tinha um pressentimento, não é espírito, não é pressentimento não, isso daqui é uma coisa do meu inconsciente que tá vindo. Nisso eu já estudava muito psicologia, porque eu já planejava fazer a faculdade de psicologia, sempre li muita coisa, né? Um monte de livro de psicologia, eu lendo, não sei o quê, do método científico e papapá. Eu sou formada em letras, né? Área de humanas, então na faculdade de letras a gente não tinha nada de método científico, tá? Passou os primeiros 30 dias, tudo que remetia a espírito, a espiritualidade, a Deus, eu ia dando outras explicações científicas para aquilo. Me senti muito bem, falei que bom, não sou mais uma pessoa crédula, não sou mais uma pessoa supersticiosa, tá ótimo, tá maravilhoso, fiquei muito feliz. Foi passando o tempo, eu fui me envolvendo com a psicologia, bem científica, né? Terapia cognitivo comportamental, behaviorismo, Skinner, né? Então, eu gosto até hoje de comportamental, eu amo, né? Tudo bem que Freud também era ateu, mas eu nunca fui muito pro lado da psicanálise, sempre fui muito mais pro lado comportamental, e graças a isso eu fui estudando muito sobre o método científico e tal, e ok, entrei na faculdade de psicologia, logo no primeiro semestre nós temos a metodologia do trabalho científico, que é muito legal também, né? E eu, esse negócio de espiritismo, isso é tudo uma bobagem, é tudo uma crendice, e comecei a achar que era tudo uma bobagem mesmo, tá? Com aquela revolta, com aquele ódio de ninguém ter me avisado que minha mãe ia morrer, e como é que Deus fez isso comigo da minha mãe morrer? Essa era a minha raiva. Passou um ano e meio, eu comecei a ficar deprimida. Comecei a ficar deprimida, comecei a ficar triste, e eu na faculdade de psicologia muito engajada, fiz PIBIC, lembra aqueles negócios de... PIBIC é tipo um programa onde você faz trabalho científico e ganha um desconto na mensalidade, metodologia do trabalho científico, neurofisiologia, fui super bem, estatística, Lígia cientista. E nesse período, um ano e meio, eu não joguei tarô, não fui atrás de nada. Até o Gaspareto, que eu amo tanto, não ouvi as palavras, porque ele era espírita, né? Não vou ouvir coisa de espírita. Comecei a ficar deprimida com o negócio de, nossa, a vida é ruim, o mundo é horrível, as pessoas são perigosas, nesse país só tem assalto, os impostos são exorbitantes. Sabe quando a gente começa com um negativismo muito grande? Comecei a ficar muito negativa. Parei de frequentar o centro espírita kardecista, que eu sempre fui, né? Em Guarulhos eu frequentava 2, tomava passe, amava os passes, mas parei de frequentar, tudo na base do ódio, na revolta. Comecei a ficar deprimida, e eu, meu Deus, por que eu tô deprimida assim? Eu nunca tive depressão, nunca fui uma pessoa depressiva, pelo contrário, eu sempre fui animada, sempre fui otimista, sempre consegui ver o lado bom das coisas, graças a Seitinoye, que minha avó ia na Seitinoye quando eu era jovem, né? Então, eu vou deixar também linkado aqui a minha experiência na Seitinoye. Então, para mim, aqui é o paraíso, sou filha de Deus, né? Tudo já melhorou, sempre fui nessa vibe, sou até hoje. Mas nesse recorte aí, nesse ano, um ano e meio da minha vida, eu comecei a ficar extremamente negativa. Muito. E começou a me fazer mal. Eu comecei a não ter vontade de fazer as coisas. O que adianta? Nada adianta. Eu vou fazer aqui, não vai adiantar nada. E comecei a ficar depressiva. Eu falei, eu estou deprimida. Meu Deus, preciso ir atrás disso. Meu Deus, né? E daí eu sentei, comecei a fazer uns exercícios de terapia cognitivo-comportamental, que eu vi no livro da Judite, tá? Quem aí é da área vai saber que livro que eu estou falando. É tipo uma bíblia, né? Um livrão da terapia cognitivo-comportamental, da filha do homem, né? Da Judith Beck, né, do Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, e comecei a fazer uns exercícios e percebi que a crença na espiritualidade, a crença na reencarnação era a base da minha formação como pessoa. Então daí eu fiz todo um exercício de quero isso, não quero aquilo, que crenças eu quero, que crenças eu não quero, e fiquei uns 3 meses fazendo tipo essa acariação, sei lá, né, esse processo de renovação do que eu quero e do que eu não quero. E fazendo todos esses exercícios científicos, comportamentais, eu cheguei à conclusão que realmente ia ser muito difícil para mim não acreditar em nada.
Ah, Lígia, você está falando isso porque você foi acostumada, é uma construção social. Não, eu tinha fé mesmo. Eu percebi que por mais que eu quisesse ser ateísta, eu tinha fé dentro de mim. Porque nesse 1 ano e meio eu não deixei nenhum dia de rezar antes de dormir, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Por quê? Porque a minha avó sempre rezou isso comigo antes de eu dormir. Até quando ela faleceu, que eu tinha 10 anos. E eu rezo com meu filho todo santo dia. Às vezes eu vou dormir, coloco ele na cama e não rezo. Mamãe, você esqueceu do Santo Anjo do Senhor. Ele fala para mim, né? E eu percebi que dava para equilibrar as coisas, que não precisava ser ateísta, que era só eu não ser uma espírita. Eu nunca fui fanática, tá, gente? Eu tenho horror de fanatismo, mas era só eu equilibrar e escolher o que eu queria. Porque a minha fé não tinha morrido, entendeu? Eu continuava tendo alguns pressentimentos, eu continuava me interessando muito por esses assuntos. Enfim, e fazendo esses exercícios eu comecei a perceber que quando a minha mãe morreu, eu tive pressentimento sim, e ela também. Eu comecei a me recordar de várias passagens dela falando para mim, olha, se eu morrer, minha mãe falava, se eu morrer, você pega e paga fulano e ciclano. Ó, o dinheiro do Natal, por que o dinheiro do Natal? A gente tinha comércio e naquela época tinha dinheiro vivo. Então no Natal fazia muito dinheiro, a gente tinha bolos de dinheiro, né? É normal do comércio, tá, gente? Não é que eu tô aqui, que rica, não é isso. É normal de uma loja você receber. Hoje não, né? Que é tudo cartão, mas estamos falando de 2007, tá? Então tinha bolos de dinheiro. Ela, olha, o dinheiro do Natal eu escondi dentro de um casaco tal, dentro do guarda-roupa, tá dentro do bolso interno do casaco, tá, sabe? Porque não sei se eu morrer, não sei o quê. E eu pensando o quê? Ela estava fazendo uns exames e eu achava, ela tá impressionada. Não sei se minha mãe escondeu alguma coisa da gente, era do perfil dela, escorpiana. Ela pode ter escondido alguma notícia ruim que o médico deu e não quis me contar, nem para minha tia. Pode ser, eu desconfio disso. Ou pode ser que ela estivesse tendo pressentimentos. Mas uns 3 meses antes dela morrer, minha mãe morreu no dia 26 de maio de 2007. Uns 3 meses antes ela. Não, mentira. Ela morreu dia 26 de maio, no Natal já, anterior. Ela falou do dinheiro do Natal, né? Lá para novembro, dezembro, ela começou a falar dessa história que ela ia morrer. Porque eu vou morrer, porque se eu morrer você faz assim. Se eu morrer você não fica falando com o fulano e com a fulana, não, porque eles não gostam de você. Se eu morrer você não vai pedir ajuda para ninguém, não, você se vira. E ficou 6 meses falando dessa história, se eu morrer isso, se eu morrer aquilo, dando instruções mesmo para mim, sabe? E daí você pode falar, você que é mais cética, ela foi no médico e tinha alguma coisa. Nunca achei nenhum exame, nunca achei nada. Porque ela morreu e eu tive acesso a todas as coisas dela, eu sou filha única. Não, eu procurei, gente, eu procurei exames, eu procurei tudo, para ver se o médico tinha falado alguma coisa. Inclusive, minha mãe morreu num sábado. Na sexta tarde, ela foi levar exames lá, eu achei esses exames e a médica falou que estava tudo certo, tá? Minha mãe tinha um rim só e ela teve, acho que talvez até as convulsões eram por causa disso. Ela tinha um rim só, ela nasceu com um problema congênito e ela tinha um rim só. E pelas conclusões do que eu li no exame ali e tal, a gente acha que ela, por ser fumante a vida toda, né, o inferno do cigarro. Eu falo mal de cigarro, as pessoas falam, você é preconceituosa. Não, gente, eu odeio cigarro, porque se minha mãe não fosse fumante, ela tinha vivido uns 20 anos a mais, tá? Ah, você não sabe. Provavelmente. Porque o que saiu no laudo do IML é que o sangue dela estava envenenado porque o único rim que ela tinha, e que já tinha 50 anos de idade, não deu conta de filtrar o sangue. Ajudando o cigarrinho ali desde os 14 anos de idade, a minha fumava um maço por dia. Apodreceu o sangue da pessoa todo. Você imagina, o seu sangue, você é fumante, você tem uma vida sedentária, que tinha isso, né? Já pode ter uma predisposição genética, né? O sangue ficou todo envenenado, entre aspas, deu uma embolia pulmonar e um infarto. Foi isso que aconteceu com a minha mãe, tá? Ah, o cigarro não importa. Um mês antes dela morrer, ela chegou do médico putaça da vida, vou ter que parar de fumar. Falei, por quê? A médica falou que se eu não parar de fumar hoje, o meu rim, eu vou ter que fazer hemodiálise. Você tá vendo as evidências? E ela parou de fumar um mês antes. Parou do nada. Pá, parou, jogou fora tudo, não sei o quê, e com um humor terrível. Imagino que seja difícil, né, a pessoa parar de fumar assim. Deve ser difícil. Não sei, porque eu nunca fumei, graças a Deus, e não gosto, tenho horror. Mas ela, com péssimo humor, mas parou de fumar. Só que foi tarde, né, gente? Tá bom? Então foi isso que aconteceu. E, né, só falei que o vídeo ia ser longo, hein? Só para falar disso daí,
eu fui me recordando de vários episódios assim de pressentimento, tá? Que eu tive, que ela teve também. Quando ela morreu, ela estava lendo o livro Mansões da Alma, da Rosa Cruz. Eu era Rosa Cruz na época. Ela pegou e falou assim no Natal. Foi até o presente de Natal dela, o último presente de Natal que eu dei para ela. Eu falei: o que você quer de Natal? Eu quero o livro Mansões da Alma. A Rosa Cruz manda uma revista pra gente e tal. Ela viu na revista, eu quero Mansões da Alma, que é um livro que fala exatamente sobre reencarnação, sobre, né, as reencarnações que a gente tem. E ela estava lendo esse livro, curiosamente. E ela falou: vai que eu morro nesse ano aí, então já quero saber o que vai acontecer comigo. Né? Então, foi isso, gente. Pode ser pressentimento? Pode. Pode ser que ela estava com medo de morrer? Pode. Pode ser que ela tenha tido algum laudo e não contou? Pode, mas eu não achei nada. Enfim, eu sei que misturou tudo. Misturou a raiva, o luto, todas as dificuldades que eu tive depois ali, a minha família cagando para mim, evitando até o contato com medo de eu pedir alguma coisa, e graças a Deus nunca precisei pedir nada. E foi isso que aconteceu. Certo? Fazendo essa cariação toda, eu, com o meu livre-arbítrio, com o meu direito constitucional de acreditar no que eu quiser, tá? Antes que venham me criticar aqui, eu decidi, falei: não, eu gosto de espiritualidade, eu gosto do ocultismo, isso faz parte da minha construção da minha identidade, porque eu tinha 12 anos, eu fui tocar Stairway to Heaven, tá? Com 12 anos, eu cheguei pro professor de violão, eu fazia aula de violão, minha mãe me deu de presente o curso, quero tocar Stairway to Heaven. Por quê? Porque é uma música mal assombrada. Quero tocar Hotel Califórnia. Sabe? Isso sempre fez parte de mim, essa construção ocultista. E eu percebi que ia ser muito difícil me desvencilhar daquilo, me alijar daquilo. Olha que palavra bonita, hein? E falei: quer saber, let it be. Eu gosto disso daqui. Catei meus tarô de volta, voltei a atender com o meu tarô, que eu já atendia, né, há muitos anos. Voltei a comprar aos pouquinhos os meus livros espiritualistas. Isso foi mais ou menos em 2009, 2010, eu acho, que eu retomei isso daí, acho que foi 2010. Quando eu tinha a escolinha de inglês, eu tive uma escolinha de inglês, de música e de dança, que eu vou contar numa outra oportunidade por que essa escolinha faliu, tá? Você quer saber? Escreve aí embaixo que eu vou contar depois. E logo em seguida eu já retomei isso daí. Lá para em 2014 eu conheci meu marido todo espiritão, entendeu? E daí, né, enfim, deu tudo certo, tá? Então, lembrando que esse vídeo não é para mudar a sua ideia, é só para contar a minha experiência. Eu percebi que, para mim, uma vida científica, tudo tem que ter prova científica, tem que ter embasamento, tem que ter artigos, e para mim não serve. Para mim, não estou falando que é errado, eu gosto da ciência, eu gosto de vacina, não tem nada de terra plana aqui, tá? Não vem perturbar nos comentários, senão eu vou te bloquear, não vem com perturbação, com falta de respeito. Acredito na ciência, mas eu também me dou o direito de acreditar no mundo espiritual, porque eu tive inúmeras provas já. E eu tenho inúmeras provas todos os dias. Tá? Para quem não sabe, eu sou taróloga, trabalho com mesa radiônica, e é isso. Tá bom? Então, desde 2010, estamos em 2023, finzinho de 2023, retomei meus laços com a espiritualidade e estou muito bem até hoje. Sou otimista, sou tranquila, e sabe de uma coisa que eu falei pro meu marido? Eu falava até para minha mãe isso daí. Já falei isso para minha mãe e falei pro meu marido esses dias. After all, né? No final de tudo, se eu morrer ali e ver que não tem nada, que tudo acabou, não sei o quê, a crença de que tem alguma coisa e a crença de que um dia eu posso ter a possibilidade, não quero chorar esse vídeo, a possibilidade de encontrar com as pessoas que já foram, que desencarnaram, isso me alegra. Isso me dá força para viver. Pode ser tudo mentira? Pode. Mas isso me dá um alento para continuar vivendo e para fazer minhas coisas o melhor que eu posso. Tá bom? Chega, não vou chorar no vídeo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.